Olá, eu queria falar um pouquinho do programa Novo Rio Pinheiros. O programa Novo Rio Pinheiros, ele é um programa bem emblemático, né, que se dedicou nos últimos anos a realizar a despoluição do Rio Pinheiros, o que é uma tarefa nada trivial, pensando no quão adensada é a ocupação na cidade de São Paulo e o quão desafiadora é a tarefa de que a gente atinja a universalização da coleta e tratamento de esgotos na cidade, que tem nuances sociais, nuances urbanísticas que dificultam, né, a gente chegar nas tão sonhadas, né, taxas de universalização. Mas foi feito um enorme esforço para que isso fosse realizado, né? Para que houvesse a melhoria na qualidade da água do Rio Pinheiros. Então, o programa basicamente se dedicou a atuar na região do Rio Pinheiros, né? Que a gente chama de canal inferior, né? Que é a área mais impactada pela urbanização ali da cidade de São Paulo. E basicamente isso está inserido num programa maior, né, que é o programa Tietê, que hoje ganha o nome Programa Renasce Tietê, e de uma série de medidas que vêm sendo adotadas, né, nas últimas décadas, mas que refletem um desejo aí da população de ter um rio melhor. E esse rio, ele já sofreu muita coisa, né? O Rio Pinheiros é um rio que ele foi retificado, assim como tantos outros na cidade de São Paulo. Ele foi revestido parcialmente, teve seu fluxo revertido para viabilizar a geração de energia na Henry Borden. Então, tem todo um contexto ali, né, agressivo de intervenções nesse rio. E a gente observa, né, as nuances, né, dos conflitos pelo uso do recurso hídrico. Então, a gente tem essa reversão do rio sendo planejada lá na década de 30 e executada, e esse propósito da gente gerar energia, né, e também reservar água na Billings para abastecimento. Só que à medida que a cidade cresce, esse rio vem sendo degradado, esse propósito vai se inviabilizando, porque as águas poluídas do Pinheiros no trecho urbano acabavam resultando em degradação da qualidade das águas da Billings, então conflitando com o uso de abastecimento de água. Então, a gente vê, né, um rio que poderia prover muitas coisas, ele acaba tendo seus usos muito restritos por conta da degradação, né? Então, inicialmente planejado para abastecimento de água, geração de energia, contenção de cheias, esse sistema se inviabilizou por conta da questão da degradação do rio. Então, a gente tem aí, né, um processo em que essa reversão do rio acaba sendo proibida por conta, dessa questão da degradação da qualidade das águas. E, né, agora ela só é feita em situações emergenciais por conta das questões de cheia na cidade. E então esse rio passa, né, a ficar aí com uma condição meio que barrado ali, né, pela barragem da Traição, que bombeia, né, as águas para montante desse rio, e a barragem, a estrutura ali móvel na região do Cebolão. Então, né, esse rio passando aí a ser operado quase como um lago, só que muito degradado e tudo mais. E aí, com a pressão popular, muito resultado da mobilização que foi feita, né, na década de 90 pela despoluição dos rios, inicia-se uma série de intervenções para a despoluição desse rio. E, né, aí ganhando força com um projeto, né, com o programa Novo Pinheiros. Então, a proposta principal do programa foi, né, de melhorar a qualidade da água desse rio. E aí, com base na expansão dos sistemas de coleta e condução para tratamento dos esgotos e intervenções pontuais com estações de tratamento de recuperação da qualidade da água nas áreas onde não é possível, num curto prazo, fazer a universalização da coleta do esgoto, né? Que são as áreas basicamente
que existe alguma questão social, né, as comunidades, etc., que demandam um processo de urbanização, de regularização fundiária, etc. Então, o grande ganho aí do programa é o desenvolvimento, né, de uma série de técnicas não convencionais que vinham lá do programa Córrego Limpo, né, de esgotamento de áreas de difícil acesso, onde não é possível fazer redes tradicionais por conta da inexistência de sistema viário, inexistência de passeios, ou em que a gente tem urbanizações precárias, né, a cidade informal, que se, né, enquanto a gente não urbaniza, a gente não consegue, num momento anterior, enquanto não se urbanizassem essas áreas, não seria possível fazer a coleta de esgoto. Então, o programa inova no sentido de trazer essas técnicas não convencionais. Então, aqui na foto mostra algumas dessas técnicas que contam com a implantação de redes coletoras em fundos de vale, né, nos talvegs, eliminando esses lançamentos diretamente no curso d'água, né, porque a gente tem as edificações ali com as suas soleiras negativas apontando para o rio, e com isso, né, viabilizando essa coleta com uma técnica não convencional temporária até que as questões fundiárias, né, a urbanização das áreas seja realizada. Então, com isso, o programa, né, teve como resultado um grande avanço nas taxas de coleta de esgotos nessas bacias que são mais complexas, né, digamos assim. E, além disso, nas áreas onde não foi possível implantar nem as técnicas não convencionais, foram instaladas algumas estações de tratamento que fazem a captação da água dos cursos d'água, tratam essas águas e devolvem para o curso d'água jusante essas águas com a sua qualidade enriquecida, né? Então, alguns exemplos aqui de algumas estações. Então, basicamente, uma estação na Bacia do Jaguaré, uma no Pirajussara, uma no Antanico, uma no Água Espraiada e uma no Cachoeira. Então, né, basicamente estações que fazem tratamento convencional, né, cinza das águas. Aqui, mostrando algum processo de construção. E com isso, o que a gente observou, né, quando a gente olha o monitoramento da qualidade da água do Pinheiros em alguns pontos, é que com as intervenções houve uma redução, né, na demanda bioquímica de oxigênio do curso da água, que é um parâmetro que a gente usa para avaliar, né, presença de cargas orgânicas no curso d'água e principalmente com foco de entender se existe contaminação por esgoto ou não. E também o oxigênio dissolvido, né, que teve também um grande trabalho aí para tentar melhorar as questões de oxigenação do curso da água, né, com a remoção dessas cargas poluentes e também com uma intervenção pontual de instalação de uma estação de oxigenação. Então, né, a gente pode dizer que o programa trouxe um grande avanço no sentido de despoluição do Pinheiros, mas é um problema complexo, né? É uma cidade densamente ocupada, onde existe questões complexas, né, do ponto de vista urbanístico, sanitário, e, né, a gente tem que constantemente estar investindo em saneamento para que essas questões sejam resolvidas, né? Então, espero que a gente tenha uma continuidade aí do programa por muito tempo, porque o problema ainda tá aí, né? A gente precisa ainda melhorar a qualidade da água do Rio Pinheiros, porque ainda não foi completamente resolvida, embora a gente tenha avançado muito nesse sentido, né? A gente diz da recuperação da qualidade da água. E aí, né, quando a gente pensa num rio urbano saudável, a gente vai no sentido de revitalização dos rios, né? Do rio que é trazer esse rio, né, de volta para a paisagem de uma forma ativa e socialmente utilizável pela população e do ponto de vista, né, ecológico, com recomposição, de áreas para desenvolvimento para o desempenho de serviços ecossistêmicos. Então,
A gente espera, né, que daqui para frente a gente tenha cada vez mais avanços no sentido de consolidar ainda mais as infraestruturas sanitárias e também de investir nas estruturas paisagísticas e ecológicas né, de todo o parque linear do Rio Pinheiros. Então, algumas imagens aqui, né, de planos para as áreas, mas hoje a gente já tem algumas intervenções, né? Já existe uma consolidação da ciclovia, uma passarela sobre o rio, alguns decks de observação, então são estruturas bem importantes nesse processo de reintegração do rio na paisagem.